A Fiat apresenta novo Tempra Turbo. Ele faz de 0 a 100 em 8,2 segundos. Sua velocidade final é de 220 km por hora. Tempra Turbo 95. Os outros não fazem nem sombra. Ei, Laia! Mais lambança, hein? Pois é. Começar mais um vídeo aqui pro canal para contar essa lambança que aconteceu nos dias que eu estava fora, né? Eu fiquei alguns dias, me ausentei durante alguns dias e o pessoal ficou aqui tocando as nossas obras, né? E óbvio que fizeram lambança. E a lambança está relacionada, vocês já devem ter visto a thumb do vídeo, já devem ter visto, viram agora o comercial. A lambança está ligada com Tempra Turbo, bem no momento que a gente está com 2 Tempra Turbo na oficina de São Paulo, né? Porque tem o nosso preto, que a gente começou a restaurar, era a saga dos 100 dias, né? Que estava indo tudo bem até aparecer 3 Sincas no meio do caminho. A gente acabou largando ele meio para lá. Mas o carro está em montagem, está indo super bem aí. A gente enroscou um pouquinho com os spoilers laterais, aí arrumamos o caco, né? O caco que o Rodrigo disse que é o Nicola dos Tempras, né? Do mesmo jeito que o Nicola tem tudo quanto é pedaço de Dodge e tal, ele tem tudo quanto é coisa de Tempra lá na oficina dele, que eu ainda não consegui conhecer, mas não vai faltar oportunidade da gente visitar o caco. Inclusive o caco esteve na nossa oficina, está tudo gravado, vai ser um dos próximos vídeos aí do canal. E aí a gente está em processo de montagem do Tempra Turbo preto, e a gente precisou pegar o Tempra Turbo, o vermelho Ast, né? O vermelho Ast é aquele bem novinho, com 70 mil quilômetros, sem restauração, que a gente comprou no Rio Grande do Sul para retirada de peças, né? A pessoa pegou um carro zerado, ficou com preguiça de correr atrás de documentação, achou melhor vender o carro como peças, né? A preguiça é uma coisa terrível. A gente pegou o carro, a gente está fazendo o processo de uso capião. A gente, quando pegou o carro lá atrás, né? Tem 10 anos já isso daí. O carro devia IPVA, eu paguei IPVA da minha conta, do meu banco, pagando IPVA daquele carro, com aquele Renavan, além do recibo com papel assinado, tudo isso vai no processo de uso capião, vai demonstrando, vai provando a posse pacífica do bem, né? O princípio do uso capião é que você tem que ter a posse pacífica. O que é a posse pacífica? É uma posse que não é questionada. Se eu pego o carro do meu vizinho e começo andando, não vai ser uma posse pacífica, porque ele vai vir correndo atrás de mim, ele vai chamar a polícia, ele vai não sei o que e tal. Não vou pegar não, é só um exemplo. Mas aí eu fui juntando toda essa documentação, a gente deu entrada, o processo está demorando um pouco mais, em cada lugar tem uma fluidez um pouco maior, um pouco menor, né? Essa aqui está uma fluidez letárgica, mas está andando. E agora a gente conseguiu, inclusive, licenciar o carro, né? Conseguimos licenciar o carro, que a gente tinha que trazer o vermelho Ast, o vinho, para São Paulo, para usar de gabarito para montagem do preto, uma vez que o preto, a gente chegou a desmontar o motor lá com o Matheus, depois trouxemos para cá, e foi motor para cá, foi motor para lá, sempre acaba perdendo um suportezinho, além do carro já ter sido bem mexido antes, né? Antes de vir aqui pra gente, quando a gente comprou ele, né? Então a gente estava lá com o vermelho Ast servindo de gabarito pro preto, né? Pro preto Etna. E aí a gente começou a fazer também algumas melhorias no vermelho Ast que se fizeram necessário. Bicos de injeção foram todos para o espaço. Aliás, isso tem sido uma recorrente, né? Carro antigo a gente pega, a primeira coisa que tem que fazer é fazer o tanque de combustível porque furou. Carro mais novo, normalmente os tanques são de plástico, ou se forem de metal já tem um tratamento melhor, mas os bicos de injeção tá uma coisa terrível, né? E com esse aumento do álcool na gasolina aí de 27% para 30%, a tendência é só piorar, né? Tô falando para os carros antigos, o carro atual deve se acertar aí, sei lá, parece que a questão do biodiesel no carro diesel é pior do que a questão do etanol na gasolina, mas eu vou deixar isso para os especialistas em carros atuais. Eu posso falar como
dono de carro velho sofre com esse monte de álcool na gasolina, né? Tem até um vídeo no canal, posso até deixar no final, o dia que a gente usou a gasolina VP, que é a gasolina com as características, né, dos anos 60 e início dos anos 70, com o chumbo tetretila como antidetonador, tal. A gente colocou no Dodge Dart 73, o carro ficou liso, parecia um carro injetado, né? Por quê? O carburador, o carro foi todo feito para aquela gasolina, pois ao longo do tempo a gasolina deixou de ter o chumbo, e eu não estou criticando, apesar de teve gente quando eu fiz aquele vídeo falar, nunca mais vou passar perto desse sítio venenoso com essa gasolina com chumbo tetretila. A gente usou uma latinha para ver se estava bom. E eu recomendei que essa pessoa também não passasse perto de nenhum aeroporto, porque até hoje os aviões usam, na gasolina de aviação, é usado o chumbo tetretila como antidetonante, né? Então, o pessoal escuta umas conversas aqui e já sai querendo dar aula para todo mundo. Bom, voltando para os Tempras, né? Então, o Tempra vermelho haste, o vinho, estava lá para servir de gabarito para o Tempra preto. E nesse espírito de Tempra, eu estava na Itália, o Rodrigo me manda uma foto, né, de um Tempra Turbo. E depois a gente vai falar um asterisco no Tempra Turbo para a gente explicar exatamente o que é o Tempra Turbo, né? Tem gente que faz confusão com o Tempra Turbo, com o Tempra Stile, com o Tempra Turbo Stile, se é Stile Turbo, se é o que, não sei o que, tá. Então ele me manda uma foto de um Tempra Turbo vermelho Alpine, né? Vermelho Alpine ou vermelho Alpine? Fica a gosto do freguês, né? Se for italiano, Alpine, se for inglês, Alpine, né? Fica a teu critério. Deixa aí nos comentários se você diz Alpine ou Alpine. Um vermelho sólido, né? Não o vinho, eram 4 cores que o Tempra Turbo tinha, mas eu vou falar depois quando eu estiver falando um pouquinho dos modelos. Na rua, largado, com a pintura fosca, não dos malfadados envelopamentos, mas fosca porque torrou no sol. Mas um carro bem alinhado, né? Rodrigo me mandou, e aí? Aí eu falei, vende. Tem documento? Tem documento. Tá no precinho? E o Rodrigo já sabe aquilo que faz sentido pra gente ou não, né? Ele falou assim, acho que tá. Aí começa a conversa daqui, conversa de lá. Compramos o carro, vocês vão ver tudo na sequência aí. Mas antes de eu soltar a sequência de vídeos que o Rodrigo me mandou, falar um pouquinho do modelo, né? Por que o Tempra Turbo é um carro tão especial? O Tempra Turbo, quando a gente fala Tempra Turbo, só isso, não é qualquer Tempra com motor turbo. Tempra Turbo é o Tempra 2 portas com motor turbo. Esse carro é um carro super especial, é esse que eu mostrei a propaganda no começo, né? E ele foi fabricado em apenas 1 ano modelo. Todos eles são 95. Ele foi fabricado durante mais de 1 ano, mas todos são 95. Badola, como assim? A Fiat apresentou o Tempra Turbo em abril de 94, já como modelo 95. Então tem muitos, foi feito em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem 8 meses de produção, 9 meses de produção. 9 meses de produção do Tempra Turbo em 94, mas que eles já são modelo 95, né? Isso é uma bizarrice no Brasil, em qualquer lugar do mundo, o ano modelo é o que vale. Aqui não, aqui tem que ter o ano fiscal e o ano modelo, né? E aí depois, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, eu não sei que mês específico que a Fiat lançou a linha 96, mas certamente foram mais de 12 meses de produção de carros modelo 1995. Então, todos eles são 95. Alguns são fabricados em 94, modelo 95, e outros 95, modelo 95. Para piorar isso, para piorar essa confusão, o que deveria ser tudo a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, tem algumas alterações, o carro sofre algumas alterações ao longo desse tempo todo, algumas melhorias, né?
Então o cara fala, mas os 94, modelo 95 aí, já quase que chancela uma coisa que não existe, que é o carro ano fiscal barra ano modelo diferente, ser diferente do ano modelo lá, aquilo que o americano chama de mid-year introduction, né? Aqui já vira o 94 barra 95 é assim, o 95, mesma coisa aconteceu com o Vectra GSI, né? Você pega o Vectra GSI 93 modelo 4, ele não tem nem teto solar, nem computador de bordo. Aí você pega o 94 modelo 4 e aí confunde mais a cabeça de todo mundo. Mas o Tempra Turbo todos eles são 95. Quando a Fiat lançou aqui no Brasil, lá em 92 ainda, nas versões normais, né? O Tempra duas portas, ela perdeu o timing, né? Por quê? Porque o brasileiro, em termos de automóvel, é um bicho essencialmente modista. Ele comprava na época uma caminhonete SR cabine dupla, que era da moda. Daqui a pouco abriu importação, ele trocou por um Eclipse, né? E daqui a pouco ele trocou por não sei o que, daqui a pouco ele trocou o Eclipse por um Ômega. Então o cara teve uma picape, teve um carro esportivo 2 lugares, teve aquilo, teve não sei o que. Depois ele comprou um Kia Soul, uma Chrysler Caravan. Lançamento, o brasileiro gosta de novidade e lançamento, não tem muito aquele negócio do uso, do que eu vou fazer e tal. O brasileiro gosta de coisa nova e muda de ideia muito rápido. E o brasileiro gostava de carro duas portas. Eu era criança, o pessoal não comprava carro de 4 portas porque achava que as crianças iam abrir as portas traseiras e pular, né? Então comprava 2 portas por conta da segurança das crianças. E até que um dia o pessoal viu que não tinha esse risco todo, começou a ter as travas na porta traseira e tal. De repente, de um dia para o outro, pum, o brasileiro começou a gostar de carro 4 portas. E a Fiat tinha gasto um monte de dinheiro para fazer a versão 2 portas, que só existia no Brasil, que não existia em nenhum outro lugar do mundo. Beleza, o carro ficou pronto, o brasileiro mudou de ideia. E aí? Só 2.000 e tantos, eu não tenho o número exato. O Matheus, um abração para o Matheus, o Matheus dos Fiat me disse que foram 2.600, 2.000 e tralalá, carrocerias do Tempra Coupé. Então imagina o prejuízo que deu o desenvolvimento dessa carroceria exclusiva, né, para vender tão pouco. E desses 2.000 e tralalá, uma boa parte são de Tempra Turbo e outros ainda mais raros no dia de hoje são os Tempras duas portas com motor 8 válvulas, com motor 16 válvulas, né? Bom, dito isso, o brasileiro mudou de ideia, a Fiat faz esse lançamento, puta, mas 2 portas, acho que por isso que não vai vender muito e tal. O que a Fiat faz? A Fiat lança em 95 a versão 4 portas do Tempra Turbo, só que ela chama de Tempra Stile. O brasileiro gostou ou não gostou? Gostou porque tinha as 4 portas, né? Mas não tinha escrito turbo, né? Turbo era novidade na época, né? Saiu no turbo, Tempra Turbo. Era uma coisa que era muito diferente. Hoje qualquer carro é turbo, não sei o que é turbo. Né? A gente não imaginava que seria um caminho para ganho de potência, de que ia ser tão usado depois, até mais para eficiência do que potência. Então o brasileiro queria que tivesse escrito turbo, e aí tem para Stile, mas não é turbo, mas é turbo ou é Stile, não sei o que tá. Para 97, a Fiat em 96 já não tem mais o 2 portas, para 97 a Fiat resolve a parada e chama o Tempra 4 portas com motor turbo de Tempra Turbo Stile, né? Aí o brasileiro ficou feliz, né? Porque tinha escrito turbo, tinha 4 portas e escrito turbo. Só que aí já não era mais novidade, né? E ainda 97 ainda vendeu bem, com as rodinhas novas Aro 15 e tal. Em 98 foram 200 e poucas unidades e acabou, né? 99 tem aquela restilização que não tem mais a versão turbo. Então o Tempra Turbo 2 portas definitivamente é um carro muito especial, um carro que marcou a época. Naquela última página da 4 rodas lá, que todo mundo via velocidade máxima, deu pau em todo mundo, de uma hora para outra. A gente era moleque em 88, 89, ficava lá, Gol GTI 173,4, Opala Diplomata 173,2, esse dá pau naquele. Chegou o Tempra Turbo lá 200 e tralalá, 208, né? Fiat dava 220, não sei se a 4 rodas chegou a 208, 200 e tralalá, mas deu um pau em todo mundo, e só não foi uma coisa ainda mais retumbante, porque com a abertura de importações você tinha outras coisas que andavam bastante, né? Mas é um carro que marcou muito, foi produzido em baixa quantidade e
ainda não dão bola para ele, né? De vez em quando você vê um melhorzinho com preço alto, o pessoal, né? O cara pagando um monte em carro muito menos divertido, né? Quando aparece um... Então essas coisas normalmente no longo prazo são aquelas que ficam sendo mais legais. Não é esse o motivo da nossa coisa na coleção, mas ajuda a gente a tomar coragem de fazer um investimento quando a gente sabe que é uma coisa que no futuro tende a ser cobiçada, né? E aí, o senhor Rodrigo me manda as fotos desse vermelhinho, queimadinho, e eu falei assim, vai, né? Agora eu vou botar aí a sequência da lambança toda, de recolher, ver se funciona e tudo até o fim. Curtem aí, eu volto no final. Aí, ó. Eu só que vou lá no roubo. Não, vou dar um carro lá. Vai cortar ali, né? Beleza? Chegou, hein? Atualizando aqui do Tempra turbo vermelho, o que a gente está fazendo. Tiramos as velas,
O Toninho tá tirando os bicos. A gente vai tirar o óleo. Tirou a bomba de combustível já desse carro. E a gente vai fazer uma limpeza no tanque. Depois vai abrir aqui, vai abrir por cima. Pra na sequência a gente fazendo isso tudo, trocando óleo, filtro de óleo. Pra na sequência a gente tentar fazer ele ligar, fazer ele funcionar. E depois que ele funcionar, a gente pensa numa limpeza aqui. Isso tem para turbo. Agora aqui a gente tava com o Smand mexendo no alternador do Opala, porque o Opala o alternador tava com a luz acesa no painel, então a gente optou em tirar e mandar fazer. E queridíssima Camper também, a gente tava com o alternador não carregando suficientemente, então mandamos pro alter elétrico, voltou tudo hoje e já tá voltando tudo pro lugar. Tá um pouco diferente aqui, não é a oficina, mas a gente tá usando como apoio, e para fazer serviços mais rápidos assim, não tinha necessidade de levar para lá e fazer lá dentro. Daqui a pouco tá ligado, o Opala e a Camper. Pronto, tanque aberto, gasolina velha, até que relativamente velha, não podemos falar que tá totalmente velha, mas a gente vai usar uma bombinha aqui e vai puxar toda essa gasolina velha antes de dar partida no carro. Daqui a pouco ele tá com a gasolina nova aí, que é o primeiro passo para dar partida, e já tá em funcionamento. Tudo removido aqui do plano inicial, a flauta com os bicos e o chicote. Esses bicos no modelo mais antigo, né, normalmente da Bosch, tá dando muito problema nessa emenda aqui, ó. Tá acontecendo vazamento e não tem salvação, mas a gente tirou, vou fazer uma limpeza neles, vamos ver o que vai acontecer. O jogo de vela também bem sujinha, mas aí pode ser vários fatores, mas a gente já tirou. Corpo de borboleta, filtro de combustível, tá? A bomba também já tá fora, o sensor MAF dele também tá fora. Então o próximo passo agora é organizar isso aqui, montar de volta no carro com óleo novo, combustível novo, e ver se ele liga, né? Continuando aqui, as velas já voltaram pro lugar delas, os bicos já estão de volta. A bomba de combustível, a gente só mudou o carro de lugar, na verdade, mas a bomba de combustível, o filtro de combustível novo. Aqui a gente tirou a roda, que o pneu tava murcho. E o próximo passo, antes da tentativa de fazer ele funcionar, é trocar o óleo. Trocar o óleo, colocar uma bateria, e funcionando a gente começa uma limpeza. O óleo já tá descendo, hein? A gente tá aqui meio improvisado, porque a gente nunca leva o carro para oficina, mas o óleo já tá escorrendo. Daqui a pouco a gente vê como que ficou como tá o estado desse óleo quando a gente puxar ele de baixo aí. Essa aqui é a condição do óleo que saiu do motor. Relativamente dá pra gente ter algumas esperanças aí. Não tem água misturada, não tem combustível. O próximo passo é o óleo novo e vamos tentar dar partida.
funciona, hein? Parece redondinho. Bom, sucesso, né? Ô, Ismante. Funcionou. Próximo passo, hein? Esse é o meu medo. São Paulo, um dia frio, mas não vai ter como escapar. Tchau, até mais tarde. Só tá funcionando fora de milha de um lado, mas anda. Ó. E a gente vai dar uma alugada no espaço aqui do nosso querido vizinho peruano. Vamos dar uma primeira lavada nele. O senhor Walter vai me ajudar, senhor Luiz. Ó. E ele anda. Ó. Uma lavagem noturna, mas tá muito sujo. Quem já sabe que a pintura não volta. Mas a gente vai gravar algumas imagens desse primeiro banho aí, improvisado. Um pouquinho depois. Olha, não vai ser pra fazer não. É, vizinho, o produto aí tá cheiroso, hein? Cheiroso pra tirar a sujeira mais pesada.
Primeira etapa aqui, o vizinho jogou uma água nele, óbvio que agora vai vir com sabão. Não foi feito pré-lavagem, eu vou mostrar por quê, porque a pintura já tá, não vai ter muito como salvar, ó, se vocês perceberem, ela já tá craquelando. Então, ó, descascando. Então a gente quer pelo menos uma lavagem para tirar o aspecto de abandonado. Então já vai melhorar. E é isso aí. Vou deixar gravando mais um pouco. Pronto, tem pra todo ensaboado. A impressão tem que a espuma tá meio vermelhinha. E a próxima etapa agora, o vizinho vai, é água. Ó, lavagem concluída, lavagem inicial aí, para tirar a cara de abandonado, como eu falei. A gente fez um teste aqui, uma brincadeira, né? Mas infelizmente a pintura não tá legal. Eu já tinha noção disso, né? Aí, ó. Hoje já. Amanhã a gente pensa numa limpeza interna. Básica também, né? Essa lanterna que tava solta a gente tirou. Mas Tempra Turbo tá aqui. Amanhã a gente pensa em alguma coisa na parte interna dele. Tá bem sujinho também, painel. Aqui o banco ainda tá assim, solto. Mas amanhã a gente conclui. Só mais uma parte. E aí a gente parte para uma revisão de verdade, não só uma ativação que foi o que foi feito nele. Pra gente não ficar aqui ocupando a vaga. Tá voltando pro lugar dele. Vaga de lavagem aqui. A gente vai voltar ali pra vaguinha dele, pra ele dormir hoje à noite aí, sossegado. Lá no canto. Guardadinho. Ainda bem que a gente foi um pouco teimoso. A gente tá fazendo um teste no polimento desse carro aqui, ó. E não sei se vai dar pra ver direito, mas até que a gente achou partes boas dele. Agora complicou, hein? Vamos precisar fazer ele todo. Aqui o capô fez só metade, né? O sol não vai ajudar muito na imagem aí, mas aqui, ó, não fez e aqui fez. Mas eu acho que vamos continuar e vamos ver como ele vai ficar. Olha. Não sei se dá pra ver direito. Tem que tentar. Vamos continuar. Mais um pouquinho de Tempra Turbo. O que foi feito nele agora? A gente deu uma maquinada nele. Algumas partes não, né? Ó, espelho, porque esse espelho não é do duas portas, ó. Ele é do... Deixa eu colocar uma luz aqui, ó. Ele é do 4 portas. Então a gente vai ter que providenciar um espelho certo, o retrovisor, né? Desculpa, certo. Mas o carro deu uma brilhada. Não tá o ideal, óbvio, né?
mas o objetivo era só tirar aquele aspecto dele de abandonado na rua. Ficou alguns detalhes que não tem jeito. Isso daqui provavelmente deve ter sido alguma coisa que caiu e queimou. Tem uns detalhes assim na pintura de craquelado, mas a gente já melhorou um pouquinho. E a gente deixou uma peça sem fazer, sem polir, ó. Essa peça aqui ela é de plástico, mas foi proposital, só para mostrar a marca dela do tempo. E o aerofólio, que eu acho que a gente tá achando que ele foi pintado com duco, tanto é que tá saindo mais do que o resto do carro. O ideal seria esse aerofólio pintar. Algumas partes não voltou como precisa, né? Mas pelo menos um aspecto melhor o Tempra conseguiu ganhar. Agora está cuidando um pouco agora do conjunto óptico dele, né? Prender. Aqui a gente tem a outra parte, vai colar, mas já ganhou uma vida. O aspecto de abandonado foi embora. Agora as cenas dos próximos capítulos, hein? E aí, gostaram da nossa aquisição? Deixa aí nos comentários se foi uma boa aquisição, se foi uma má aquisição, se foi uma péssima aquisição. Só lembrando que eu falei que eram 4 cores e não falei quais eram, né? Então são os 2 vermelhos, o sólido e o vinho, o aço e o alpine, o preto Etna, e tem uma 4ª cor que a gente não tem, que é o cinza Savelha. Mas não, você vai atrás de um cinza? Não, uma vez a gente foi que tinha um em Rio Claro, baratinho, chegamos lá, a pessoa tinha vendido, depois apareceu um outro, depois tem um amigo nosso. Não temos nenhuma intenção de fechar a paleta de cores, né? Ah, caiu um no colo, beleza, a gente abraça, a gente, o coração cabe tudo aqui. O bolso não, mas o coração sim. Então a gente não tem nenhuma intenção de ter as 4 cores, né? Mas eram apenas 4 cores. E agora tá aí. Eu não vi o carro pessoalmente, eu cheguei de viagem pela manhã e ainda não fui para São Paulo, ainda não fui na oficina, né? Não vi o carro, então tudo que eu vi foi o que vocês viram. Então, com base no que vocês viram, que foi o que eu vi, deixa aí nos comentários se foi bom, se foi ruim, se foi mal, se foi mais ou menos. Beleza? Então é isso, agradecer mais uma vez ao Rodrigo, que nesse tempo que eu fiquei fora, a gente conseguiu segurar os vídeos, pelo menos 2 por semana aí, graças às gravações que ele fez lá na oficina. Beleza? Abraço a todos, sejam membro do canal. Antes de gravar esse vídeo, gravei um vídeo para os membros, explicando um pouco o contexto e tudo, contando algumas coisas que eu não contei aqui. Sejam membros do canal, tenham acesso a 1100 e tralalá, nem sei quanto fala aqui, quantos vídeos tem naquela área de membros, beleza? Vou deixar no final aquele vídeo que eu citei lá no começo, do dia que a gente colocou gasolina de verdade no Darton 73, que gostoso que ficou. Tchau!